Uma outra coisa também muito importante que você tem que fazer, que tem bastante resultado positivo, é o seguinte: é logicamente você se associar a pessoas que têm o mesmo objetivo que você, de conseguir um resultado bom em matemática do Enem. Então você se associa às pessoas e começa a estudar com elas. Você começa, amigos seus, começa a conversar com elas sobre matemática, senta para fazer exercício junto. Cuidado, né? Fazer exercício junto não é um fazer para o outro, mas é só por uma questão de motivação, uma questão para vencer a procrastinação. E um cobra do outro quando um falta, quando um não vai. É assim que funciona. E também, o contrário também é importante. O que eu quero dizer com o contrário? É você se afastar de pessoas, se possível for, né, que te atrapalham, que querem te botar para baixo, que dizem que você não vai conseguir, ou que querem te colocar em outro caminho. Você tem que ter a habilidade de se afastar dessas pessoas. E também tem que ter a habilidade de se desviar de tarefas, de coisas que não vão te levar ao seu objetivo final, a sua meta. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Existem coisas conflitantes. Se você tem que estudar, se você tem um planejamento para seguir, lógico que esse planejamento não é engessado, mas esse planejamento é um planejamento que te puxa, né? Que te força. Bom, você tem que se afastar das pessoas que querem te deixar em festinha o tempo todo. Pelo menos durante esse período de preparação. Vou voltar ao que eu disse antes, que é o quê? Se concentrar nos frutos de médio e longo prazo. Nos frutos. E aqui, calma aí, como assim, né? Médio e longo prazo, querendo dizer que eu quero que você se prepare durante 1 ano no mínimo, ou durante 2 anos, durante 3 anos. Não é isso. No nosso escopo aqui, ó, se a gente está falando de 3 meses, já é médio prazo. Considerando que a prova do Enem você teria 1 ano para se preparar. Então, olha só, você não pode ir com uma expectativa muito alta de dominar um conteúdo no primeiro contato com aquele conteúdo. É isso que eu estou dizendo. Então, dê tempo ao tempo. O seu cérebro, ele continua trabalhando mesmo quando você não está estudando. Você tem que fazer com que isso aconteça. E você faz com que isso aconteça entrando numa imersão, se dedicando aos conteúdos que você tem mais dificuldade. Você dá o seu máximo ali, na medida do possível, e deixa que o seu cérebro, quando você não está em contato com aquela matéria, faça o resto. O seu cérebro inconsciente está trabalhando ali, de uma maneira que resolva aquele teu problema ou aquela tua dor de não conseguir entender determinado conteúdo. Então, ó, se um conteúdo é muito difícil e aquilo está te travando, você está deixando de estudar por causa dele, pegue exercícios mais fáceis. Encontre um outro enfoque, uma pessoa que explica aquilo de uma maneira diferente. É assim que você faz, de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais simplificada. E aí você vai dar um passo um pouco mais curto na direção de conseguir resolver esse problema. É assim que acontece. Isso tudo, voltando a falar, é tudo um processo, tá? Tudo isso, todas essas coisas são um processo. Você entender até isso aí é um processo. E esse processo, ele começa a se mover quando você começa a praticar, a fazer as coisas. Quando você tenta transformar tudo isso num hábito, essa combinação de coisas. Quando você tenta fazer com que o estudo da teoria, os exercícios e a revisão seja um hábito. Depois que você fizer tudo isso, você vai ver que você vai deslanchar de uma maneira bem mais simples. E vai ver que as coisas não eram tão complexas como você achava que eram.